Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na TV aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo do estúdio da TV aberta através da nossa fanpage facebook.com/programa Gente que Fala. Estamos na TV Guarulhos, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossos telefones 38766146, 5052-5555. Participando desta edição de Gente que Fala, o terapeuta Ítalo Davidson Dias. Ítalo, prazer tê-lo aqui. Muito boa tarde, prazer, a satisfação é toda minha. O que é a Clínica Grunhaus? A Clínica Grunhaus é uma instituição que trabalha com pessoas que têm problemas com álcool e drogas, né, dependência química. É uma instituição especializada no tratamento de dependentes. Já a gente explica melhor isso. Também conosco o urologista Dr. Siuichi Fujisaki. Prazer tê-lo aqui, Dr. Siuichi. Prazer é todo meu, poder retornar. Estamos chegando no final de novembro. Eu falei, cadê o Dr. Siuichi para contar do Novembro Azul para a gente? Tá? Perfeitamente. Ainda também o cirurgião dentista Dr. Carlos Eduardo Frank. Prazer tê-lo aqui. Prazer todo meu. Estamos aqui para falar um pouquinho de sorrisos também. Eu pronunciei corretamente? Perfeito. Novembro Azul, Dr. Siuichi. Estamos nos últimos dias do Novembro Azul, não é? Mas o que acontece? O Novembro Azul ajuda, os homens se dispõem, tem mais 3 aqui, né? O senhor e eu, o doutor Carlos Eduardo e também o doutor Ítalo aqui participando da mesa. Os homens realmente com essas campanhas se sensibilizam? Sim, exatamente. Com essa, vamos dizer assim, maior divulgação e informação, os homens acabam se conscientizando da importância desses exames preventivos, né? Que o objetivo dessa campanha é alertar contra as possíveis doenças que possam vir. E como qualquer tipo de tratamento, o diagnóstico precoce, o resultado é sempre melhor, né? Então, nesse Novembro Azul, seguindo o Outubro Rosa das mulheres, quer dizer, focou principalmente a próstata, né, com relação aos cânceres da próstata. Mas é muito importante que existem várias doenças, né, em diferentes idades que podem e devem ser prevenidas. Dr. Siuichi, eu continuo, já abordei isso com o senhor várias vezes. O homem não vai atrás de um médico para se cuidar. Eu repito, né? Eu já disse várias vezes. Sem dúvida. Nós homens temos 2 médicos na vida, o pediatra e o geriatra. Sim. Esse intervalinho, né, a gente não vai no médico, não, a não ser que fique realmente a necessidade de ir a um médico. Exatamente, é o período dos 15 aos 40, 50 anos. Inclusive o homem ele fica mais exposto a fazer um diagnóstico mais tardio de algumas doenças, né? Então seria ruim. Agora, o que é muito importante é, quando eu falo em diagnóstico precoce, é fazer o diagnóstico antes da presença dos sintomas. Isso é muito importante. Agora, por tradição, o homem ele procura menos se cuidar da saúde que as mulheres mesmo. 70% das mulheres já têm um hábito, né? Se eu estou com dor de dente, eu sei por que eu tenho que ir no Dr. Carlos Eduardo. Fácil. Estou com uma dor de dente. Eu vou rapidinho, vou correndo. Agora o senhor fala de prevenção. Prevenção para homem, no Brasil, para o brasileiro, é no fim de semana levar o carro para lavar, levar Sem o carro dúvida. para trocar óleo. Agora a parte... Estou falando absurdo, doutor. Não, mas posso fazer uma colocação? Por favor. No meu caso, eu tenho meu pai já falecido, mas ele teve câncer de próstata e teve decorrências disso, metástase óssea e tal, e ele foi a óbito. E eu, desde os 40 anos, me recomendaram, olha, deve fazer o exame de próstata. Exatamente.
E recentemente escutei uma outra colocação. Não, a partir dos 50. O que o senhor diz para a gente? Sim. Numa população normal, a partir dos 50 anos. Né? Esses números são baseados em estatística. Né? Agora, para quem já tem parentes, né, pais, irmãos que já tiveram doenças da próstata, se recomenda a partir dos 40. Pelo menos que faça o primeiro exame. Né? Se aplica a ele essa Se idade? aplica a ele, Sim, exatamente. É isso? Isso. Anualmente faço o meu acompanhamento. Não necessariamente, né, a partir dos 40. Né? Tendo o primeiro exame saudável, vamos dizer assim, pode-se ter um intervalo maior. Ah, mas para quem acompanhou a evolução de um câncer de próstata, a metástase, as consequências, é bom prevenir. Normalmente, anualmente. Já que estamos falando de prevenção, doutor Carlos Eduardo, eu disse aqui, né, quando eu tenho dor de dente, eu sei para quem eu procurar. Mas prevenção, não existe nenhum... A terapia é uma prevenção, né? O Ítalo está aqui, a terapia é uma prevenção, né? Se bem que o brasileiro só procura o terapeuta depois do braço quebrado. Antes não tem isso. E a mesma coisa com relação a dentista, prevenção, eu insisto. Aqui nesse programa, no Gente que Fala, eu tenho a oportunidade de abordar sempre que o brasileiro não faz prevenção de jeito nenhum. Por isso que eu uso a ironia de que prevenção para brasileiro é cuidar do carro no final de semana. Né? Mas no caso específico do senhor, me consta que alguém... eu tenho que ir no doutor Carlos Eduardo para ver se está tudo bem. Muito pelo contrário. A gente tem trabalhado a classe odontológica em geral, que quando que deve ir ao dentista, pelo menos pela primeira vez, quando tiver os primeiros dentinhos. Lá no, mas aí o pai na leva. infância. Sim. Aí a mãe leva, vamos colocar de outra forma. A mãe leva. Mas depois que está lá com os 32, né? Depois que está com os 32 definitivos. Sim. Aí. Mas é curioso que eu tenho um colega de turma de faculdade, estou formado há 26 anos, que ele era o único na turma que não tinha absolutamente nenhuma restauração na boca. Que os pais dentistas e tal. E isso para mim era uma maravilha. E hoje a gente vê numa população que tem essa rotina de frequentar o dentista, que realmente a gente tem conseguido aí baixar bastante os índices de cárie. Pena que, isso agora eu falo como presidente da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica, que não é para toda a população. Hoje, infelizmente, a gente trabalha de tal forma da prevenção, chegar a todos os níveis da população brasileira, mas ainda tem muito o que fazer. E o ideal, sem dúvida, é de 6 em 6 meses ir ao dentista porque se fala muito em cárie, em dor, mas não é só. Cárie é uma doença do dente. Mas nós temos a gengiva, nós temos as mucosas, a gente tem o câncer oral, que é outra questão. Você descobre que tem cárie quando tem um buraco lá que está incomodando. Ou que o alimento está parando em algum canto, né? Não, mas é uma realidade. Ainda quando o senhor diz um Brasil diferente, converso com o Dr. Silwisch, né? E quando a gente fala assim, no caso específico dele, Novembro Azul, a gente pensa em São Paulo. São Paulo é diferente. Os grandes centros são diferentes. Sem dúvida. Se você vai ao Rio de Janeiro, se você vai a Belo Horizonte, a Recife, Salvador, Porto Alegre, são diferentes. Agora, se você sai 100 quilômetros dessas cidades, aí tem a realidade do Brasil e prevenção para dentista, para o câncer de próstata, Novembro Azul. Inclusive as condições, né, de assistência, né, que são mais precárias. Né? Em grandes centros tem mais assistência. Né? Então, são Brasis diferentes, doutor Silwisch. Sem dúvida. Diferente, completamente diferente. E dentista fora desse perímetro que eu coloquei, doutor Carlos Eduardo, é uma realidade muito grande. Mas bom, vamos falar que já melhorou bastante. Outro dia eu estive em Campina Grande, na Paraíba, e fiquei surpreso pelo trabalho que estavam fazendo lá. Eu fui para a Sociedade Nordeste e Norte de Pesquisa, mas assim, um trabalho muito sério, desde da população Eu não questiono a competência dos profissionais, e eu acho, por favor. Não é isso. Mas o desleixo da população do cidadão, não tenho dúvida. Mas é interessante que quando a gente consegue envolver os pais nesse trabalho, é sempre interessante. É onde a gente consegue o melhor resultado, mudar a ideia dos pais. E aí a gente consegue
trazer os filhos e criar rotina neles, mas sem sombra de dúvidas a prevenção, o acompanhamento, pelo menos anual, é importante. Isso é qualquer área da saúde. Ítalo, você é conselheiro em dependência química e alcoolismo. Sim. Tem prevenção para alcoolismo? Tem. Existem vários meios e maneiras de se prevenir. É interessante pensar que, na maioria das vezes, quanto mais cedo se inicia o uso do álcool, por exemplo, e atualmente vem crescendo muito o índice de adolescentes que bebem num ritmo assustador, né? Porém, a maioria desses adolescentes bebem em casa, ingerem o primeiro gole, né? Começam a beber dentro de casa. Os pais já não, hoje em dia, educam os filhos da mesma maneira que antigamente. Então, isso vem crescendo muito e muito. E na maioria das vezes, a chance de aumentar o alcoolismo, quadros de alcoolismo, de abuso e uso dessa substância que é o álcool, né, leva à dependência. A prevenção, hoje em dia, baseado em pesquisas, vem aumentando muito, no intuito de realmente reduzir a taxa de acidentes. Então, nós vemos hoje prevenção para reduzir em si o acidente. Após a crise instalada, você não vê tanto quadros assim de atuação terapêutica, técnica, para prevenir o adolescente de usar a substância, e sim de prevenir o acidente. Mas o quadro que você coloca é o mais comum. Começa em casa. Isso é o pai, aquele machão típico, né? Sim, é fato. Meu filho bebe comigo. Vamos tomar uma cerveja? Isso. O pai lavando o carro, né? Você trouxe a questão do carro, né? Tá lavando o carro, tá tomando, né, a bebida gelada do lado, batendo papo e conversando. Porém, esses pais, por muitas vezes, não percebem e hoje Muitas vezes não, nunca percebem. Em alguns casos ainda conseguem perceber quando a crise já está instalada, mas muitos se negam a falar ou abordar o fato, já por uma questão, como você colocou, muito bem colocada, de tradição, né? De que vem do vô que bebia o vinho na hora do almoço, que trouxe para o pai, e o pai traz isso e leva isso com o filho, e na maioria das vezes se torna tarde. Para as crianças era sangria, né? Nada é do que o vinho diluído em álcool, em água, e álcool do mesmo jeito. O golinho no fundo do copo, né? O pai saía do recinto, a festa de Réveillon no final de ano. São todas as coisas que hoje levam e aumentam muito o índice de adolescentes que já começam a ter um uso abusivo e se tornam dependentes mais tarde. Aí a realidade no Brasil todo é a mesma. Sim. É a mesma. Sim. Aí o quadro que eu estou colocando do Dr. Silvich e do Dr. Carlos Eduardo com relação à prevenção, né, fora de eu me dei aqui uma distância, um círculo de 100 quilômetros longe da capital, é bem diferente, né? Agora não tem círculo nenhum, o Brasil inteiro nesse aspecto de incentivar os filhos, né, a tomar aquele golinho junto com a gente. Vamos tomar uma cervejinha. Como é que é a hora que lava o carro? Pega uma cerveja. Pega uma cerveja lá pro pai, né? Faz ainda com que o filho vá buscar. Pega uma cerveja pro pai. Vamos tomar uma cerveja pro pai. Pega mais gelado, já vai sabendo qual é a mais gelada. E existe uma diferença muito grande, e isso já é perceptível, entre grandes capitais, né? E como você mesmo colocou, lugares mais afastados. Por quê? Porque em locais mais afastados, por muitas vezes é até tradição. Já vem, né, como uma tradição, o filho para desinibir, para mostrar esse cara machão, né? Sim. Não, meu filho, ao contrário já das meninas, né? Em São Paulo, Rio de Janeiro, em Minas Gerais, pesquisas apontam que crianças e adolescentes entre 13 e 15 anos já estão bebendo mais do que há 20, 30 anos atrás, na própria escola. O esquenta começa, né, na escola e em casa. No meu tempo não tinha esquenta. Não tinha? Tinha o quentão, né? Não tinha nada disso, não tinha o esquenta para depois. Mas você se referiu ao sexo feminino, né? As meninas também vivem esse problema, adolescentes que bebem já desde adolescente.
Sim, adolescentes já no estágio precoce começam entre 13 e 15 anos. Pesquisas apontam que homens bebem mais do que mulheres, porque homens têm uma predisposição e têm uma tendência a suportar o teor alcoólico do que as meninas, né? Mas as meninas também, em questão de desinibição, para poder trabalhar a timidez, né? Autoaceitação, uma busca de ser aceita, né, perante aquele quadro social, então elas já começam a entrar. E é bom lembrar e enfatizar que o álcool hoje em dia é uma das primeiras portas de abertura a outras dependências e a outras substâncias, né? É a primeira, não começa ali no álcool, nesse quadro que eu coloquei já em família, se convidando, né, para participar. Meu filho, a frase que eu não esqueço é: meu filho bebe comigo. Sim, realmente o quadro familiar, mesmo porque a família é a primeira representação social, né, é a primeira estrutura social, e tendo dentro disso homens têm mais tendência a beber, e aí encaixa direitinho no que você falou, porque o pai, né, já traz essa questão machista do pai e todo esse quadro social, chama o filho, mas não chama a filha. A filha vai lavar a louça com a mãe, não é? A filha vai limpar a casa, vai fazer outras coisas no final de semana. E o pai vai lavar o carro, vai mexer na moto, vai arrumar a garagem, enquanto já começa a beber com o adolescente. Torciuís, por que o pai não orienta o filho a fazer a prevenção que nós questionamos há instantes? Tem uma explicação? Bom, se bem que hoje, com essa diversidade, né, vamos dizer assim, dos gêneros também, né, sim, muitos filhos vão ajudar a cozinha também, né, e vice-versa. Né? Mas tem que haver a prevenção. Está terminando essa distinção. Doutor Suíche, tem que haver, o que eu me bato sempre com relação à prevenção, doutor Suíche. Não tem, né? É fundamental, acho que em todo aspecto, né, inclusive em odontologia, na saúde em geral. Quando nós chegamos no doutor Suíche, já está no prazo de validade esgotando, doutor Suíche. O homem ele tem uma tendência a... Primeiro ele vai presenciar os sintomas, né? Alguma dor, aí ele vai buscar ajuda. Né? Como na parte odontológica, acredito que ele vai por um dente, aí fazendo os exames aparecem os outros, né, que estão a caminho, né? De repente. Doutor Suíche, câncer de próstata, quando já está instalado, não é? Sim. Eu não fui no Novembro Azul, não procurei o doutor Suíche e tal. Tem sintomas que possam aí sim fazer com que eu me assuste e procure o Dr. Suíche? Sim, porque, veja bem, os sintomas da próstata normalmente ocorrem da seguinte forma, que a próstata ela se localiza abaixo da bexiga, envolvendo a uretra, que é o canal da urina. Então qualquer aumento, alteração nela vai alterar o ato miccional, urina mais fina, mais solta, aumento da frequência urinária, ou até presença de sangue em algumas situações. Mas necessariamente não é tumor nem câncer. Um processo infeccioso inflamatório pode trazer um sangramento na urina também, como calculose também. De toda forma, o aumento da próstata, existe o aumento natural também, que se chama hipertrofia benigna da próstata, que não é câncer, e traz sintomas também. E essas alterações ocorrem também a partir dos 50 anos. Então se confunde também o sintoma. O que acontece quando a próstata aumenta? Então, ela obstrui... Ela tem o senhor disse que é um aumento natural da próstata, não é? Aí ela comprime a uretra, que é o canal da urina, né? Mas qual é o sintoma que me deixaria preocupado? Aumento da frequência urinária, dificuldade para iniciar a micção, não é? O jato se torna mais fino, levantar à noite para urinar. Né? Sempre levantar à noite para urinar? Porque aumenta a frequência, né? Isso. Mas isso necessariamente não é tumor, pode ser um processo infeccioso, inflamatório, até da bexiga também. Né? Nada a temer? Ou tudo a temer? Bom, a princípio, moderadamente, né? Nem mais nem menos, né? Porque... Não, é para assustar mesmo. Agora, é lógico, numa avaliação, aí sim, no segmento existem exames, né? Inclusive o toque prostático, que ainda é fundamental, não tem um exame substituto, né? Doutor Silvio, se eu for lá no senhor, eu não vou contar para ninguém. Com certeza. Né? Mas são exames complementares. Né? Então, fala, só o toque é suficiente? Não. Né? Existe uma dosagem que é o PSA, através do sangue. Né? É um antígeno existe prostático. Algum, se você se refere ao PSA, existe algum índice no PSA que deixe o homem assustado? Sim, sem dúvida.
De acordo com a idade, a partir dos 50, o nível seria, vamos dizer, 4, né? Mas certo, cada caso certo. é diferente, né? Mas de toda forma, não é só o tumor que eleva o PSA. Uma hipertrofia, aumento do tecido já eleva o PSA. Então o PSA pode estar elevado e não ser tumor. Sim. Isso é muito importante, essa colocação. Mas de toda forma, na suspeita, existem outros exames. Ultrassonografia, tomografia, ressonância também. Agora, eu sempre questiono essas campanhas todas, não é? O Outubro Rosa, Novembro Azul, para a gente não ir muito, porque estão colorindo todos os meses. Tem um mês para dente também? Tem, né? Estão colorindo todos os meses, né? Mas o que eu acho interessante, existe um acréscimo de pessoas que procuram o Dr. Siwish porque é Novembro Azul? Sem dúvida, né? Como a informação se coloca, fazer um check-up, um exame anual, Sim. necessariamente não é em novembro que o pessoal vai fazer o exame, mas ele conscientiza que uma vez por ano é importante. Perfeito. Então eu tenho pacientes que vêm, por exemplo, cada mês, todo fevereiro do ano, cada março, eles já se agenda já para fazer os exames. A própria mês pessoa dele, se agenda. Isso, né? exatamente. Doutor Carlos Eduardo, e no final do ano, é verdade que as pessoas procuram mais o dentista? Eu quero ficar mais bonito para o final do ano? Isso é rotina. A gente tem uma procura maior, seja final de setembro para o final do ano, já é uma procura maior, sim. Que faz parte do... dentes brancos, né? Mas isso é curioso, porque no passado o paciente procurava o dentista só por causa de dor e hoje há uma procura por estética, né? A gente fala muito que as pessoas procuravam o médico plástico por estética e hoje o dentista está lá, junto com o médico plástico. Eu tenho pacientes que são médicos plásticos e eles falam, olha, precisamos trabalhar junto. Que muitas vezes o nosso paciente chega, vai puxar daqui, esticar dali, tirar dali e abre o sorriso não harmoniza com o que a gente está trabalhando. Então isso é interessante. Agora o curioso é que essa questão estética na odontologia brasileira, ela teve um boom muito grande nos últimos anos. Uma pela própria procura da população, a outra pelo desenvolvimento da própria odontologia brasileira. Hoje a gente tem a exportação da odontologia estética brasileira. A gente tem grandes nomes dando cursos em todos os cantos do mundo. E o curioso é que, por exemplo, clareamento. Clareamento, ele é uma técnica, por ser uma técnica extremamente conservadora, é a técnica mais conservadora que tem na odontologia estética. E, por ser barata, que ser a técnica menos invasiva, ela já chegou até a clínica popular. Então é interessante isso. E a indústria nacional, que, vamos falar assim, há 15, 17 anos atrás, era dominada por uma indústria norte-americana. E hoje em dia, a indústria nacional exporta para mais de 100 países produtos clareadores de dente. E quem vai mais procurar o senhor para ficar com o dente branquinho, homem ou mulher? Olha, hoje... não sei se é guerra dos sexos ou diversidade dos gêneros, mas homens e mulheres estão procurando praticamente no mesmo padrão. Mas obviamente que era diferente. Né? Era diferente. Sempre a mulher foi mais preocupada com a saúde, foi mais preocupada com a estética. Interessante que na época passada, o número de fumantes nem se compara, né? Sim. Mas seria exatamente naquela época que o clareamento teria um sucesso, né? Não é verdade? Sim, mas na verdade o clareamento ele vai para diferentes frentes, né? Porque eu conceituo o clareamento como uma microlimpeza. Não é lá, passa o jato de bicarbonato, considero como uma macrolimpeza. A microlimpeza é que o peróxido que é usado, ele vai emulsificar pigmentos que estão lá no dente. Mas os pigmentos pode ser do tabaco, pode ser do shoyu, pode ser da mostarda, pode ser do molho de tomate. Não precisa comer muito shoyu e mostarda para agir como cigarro. O café? Sim, o café é um belo vilão aí de pigmentação. Sim. Mas e é interessante o quanto que se mudou o hábito. Até a gente tem pacientes mais idosos falando, pô, mas eu não posso fazer clareamento? Claro que pode, né?
E a gente tem que tomar um pouco de cuidado, e a Anvisa foi muito cuidadosa com isso, que antes a gente tinha uma invasão de produtos em farmácia, e sem muita... Farmácia? Em farmácias, em over the counter, né? Os produtos vendidos em farmácia. E... O brasileiro não se automedica. Não, imagina. Imagina. Quase nada. E isso é curioso, porque, por exemplo, a gente fala assim, nós somos o terceiro mundo, mas se a gente pegar os Estados Unidos, a gente vê em shopping centers espaços para clareamento lá com luz e tal, que por mais que cientificamente é comprovado que não tem a necessidade da luz, o produto, o gel clareador que clareia em si, e a gente vê o over the counter, né, os produtos sendo vendidos na farmácia assim, de uma forma indiscriminada nos Estados Unidos, que a Europa quase que baniu isso, e nós seguimos uma linha mais europeia. Então isso foi um ganho muito grande em termos de saúde do brasileiro. Por quê? Porque a gente começou a ver pacientes viciados em clareamento. Então o cara, ele estava lá para usar por 14 dias, ele usava o ano inteiro, vários 14 dias, né? Então, se passou a ser uma mania. E hoje a gente tem muito paciente que pergunta, de quanto em quanto tempo eu posso clarear de novo? Porque, olha, eu acho que eu já estou precisando de novo. Então, isso é interessante, a gente ver que o clareamento, ele se tornou uma moda também. Então a gente vê, poxa, vou me preparar, questão de pele para o verão e tal. Agora eu fiquei mais curioso ainda, doutor Carlos Eduardo, porque quando o senhor fala das prateleiras, né, com branqueadores, clareadores, qualquer que seja o termo, né, o senhor é um profissional extremamente consciente, como todos os que estão aqui, né, então tem os seus cuidados. Mas eu me entusiasmo, vejo lá a propaganda de que, né, fico com o dente branquinho. Mas tem isso? Agora eu quero saber se é verdade ou se é um placebo. Vamos lá. O Swish não tem placebo. Vamos lá. Isso é importante a gente conceituar em relação à técnica, porque clareamento é uma microlimpeza. Então tem pacientes que veem lá, os artistas de TV, que olha, tem um sorriso branco. Quanto branco é artificial, quanto branco é natural. Sim. Então são frentes diferentes. Tem o clareamento. Eu vi na televisão que ele estava aparecendo com teclado de piano. Exato. Esse termo é muito utilizado por nós, cirurgiões dentistas, que trabalhamos com das teclas pretas, só as brancas. E é interessante que assim, o clareamento ele vai tirar pigmentação, mas não necessariamente ele vai pigmentar, deixar branco. Então ele vai buscar uma cor natural. Se a gente tem um esmalte que tem uma translucidez maior, ele vai continuar com aquele acinzentado no bordo, que para nós dentistas é maravilhoso. Para alguns pacientes, eu quero o branco total. Mas tem outros recursos, por exemplo, as lentes de contato, as facetas cerâmicas, que aí entra numa outra linha. Sim. Que muitas vezes faz teclado de piano. Muitas vezes é por uma questão de falta de um certo cuidado do cirurgião, que não vou ter desgaste nenhum no esmalte, só colar aquela peça ali, os espaços entre um dente e outro vão se fechar um pouquinho mais, e aí dá o aspecto de piano, ou seja, não tem espaço entre as teclas. E aí fica o sorriso mais artificial. Todo mundo que tem o dinheiro que tem o Cristiano Ronaldo para ficar com aquele sorriso atual, né? Porque o sorriso anterior dele era triste, né? Mas aí nós ficamos felizes em limitar ao clareamento. É o dente natural clareado. E nessa época, eu acho interessante isso, né? Eu vou à praia, eu vou ao Réveillon, aí eu quero o dente mais branco. Nessa época... Tá vendo? Não é só a roupa branca no Réveillon, são os dentes brancos também. E é interessante que assim, da gente tem técnicas que são utilizadas em casa, com as moldeirinhas que se adaptam perfeitamente ao dente, ou a técnica que é feita em consultório. Então é importante a gente conceituar a diferença delas, onde a que é feita em casa, até ela tem um resultado mais profundo pelo tempo maior do gel em contato, que mesmo tendo uma concentração menor, mas ele vai clarear de uma forma até mais efetiva. Mas tem pacientes que, eu não tenho paciência, não tenho a rotina de usar
aquela moldeirinha em casa ou durante o sono. Então aí tem a alternativa em consultório. E tem aquele paciente que chega agora, começo de dezembro, e fala assim, dá para ficar pronto pro Natal? Sim. É tudo para ontem. É tudo para ontem. E aí o para ontem, aí a gente tem como associar as técnicas. Consultório junto com a técnica caseira, e aí a gente tem uma velocidade maior. Só lembrando que um dos efeitos colaterais do clareamento é a sensibilidade. Pode aumentar a sensibilidade. E aí nós temos os dessensibilizadores que a gente associa com a técnica. Eu posso causar um desgaste maior nos dentes com esse procedimento de clarear, de branquear, qualquer que seja o termo que se usa? Então, segue Paracelsus, né? O excesso da dose pode ser veneno. Sim. Né? Então, é sempre importante ter o acompanhamento do cirurgião dentista, ter a orientação do cirurgião dentista. Por quê? Porque há um limite que a gente está estressando a estrutura dental usando um clareador. É uma técnica segura? É extremamente segura, desde que sem exageros. E outro dia eu assisti um depoimento de um cidadão que ele tem toque. Então um dos toques era escovar os dentes a cada 20 minutos. Né? Esse excesso, isso não é um excesso, né? Isso é qualquer coisa, um exagero. Mas alguém que proceda disso dessa forma, por isso que eu estou perguntando se desgasta o dente. Que é não. O termo no interior a gente fala assim, gasta o dente. Não. O clareador ele não tem essa condição de desgastar o dente, até é diferente da escovação, que há um atrito ali, há uma... Mas isso é um ponto importante da escovação, a questão quem estava falando de prevenção, que é básico a questão da higienização, a escovação, o fio dental, mas o que a gente tem visto é uma diminuição das escovas duras. Sim. No mercado. Isso é importante. É isso que eu queria entender, a diferença, né? Tem, como é que é, dura, média, macia. Qual é essa diferença? Hoje nós somos dura para uma prótese. Hoje nós somos na extra macia. Esse é o caminho. Mas também não adianta usar o muque para escovar, que a extra macia vai no cabo, né? Ô Ítalo, você é conselheiro em dependência química e alcoolismo, né? Você é da clínica Gran House. A minha pergunta é o seguinte: as pessoas que chegam até você já passaram o estágio, já atingiram a necessidade de um acompanhamento, de um aconselhamento, mas quem está nessa situação não vai te procurar, ou vai? Sim, em grande parte dos casos, nosso tratamento é voluntário, onde pessoas que chegaram realmente no fundo do poço, num estágio de uma crise, através de uma intervenção de crise que é feita pelos profissionais, e realmente procuram a unidade, né, que trabalha aí com excelência em humanização, para poder encontrar um tratamento, encontrar uma nova maneira de viver. Que a gente vê, a Cracolândia é o exemplo do momento, né? A gente vê todos esses comentários sobre Cracolândia e tudo mais. Aquelas pessoas que estão ali já está mais do que comprovado que não querem sair dali. Então não adianta, como as autoridades aqui disseram, que haveria uma intervenção, né, que haveria um compulsório para se tirar de lá e tal, mas eu quero entender esse mecanismo. Tem explicação ou não? Antes que eu converse com o Dr. Letício. Tem. Grande parte, né, desses usuários já estão num processo onde os mesmos realmente não querem mais sair, né, e não encontram por si só meios e maneiras de sair. O uso e abuso da substância leva ao indivíduo a um estágio onde ele, por ele mesmo, já não consegue mais ter forças para deixar o uso, né? Essa doença ela é física, mental, né, e ela atinge a todas as áreas da vida do indivíduo. Porém, ela pode ser tratada, né? Então, esse indivíduo que já está num uso crônico, um uso de abuso dessa substância por um longo período, né, ele realmente se vê inapto de sair por si só. Já a gentileza dos senhores para que eu possa conversar com o Dr. Nelson Letísio, cirurgião plástico. Dr. Letísio, boa tarde.
Dr. Nelson Letísio. Cadê o senhor, Dr. Letísio? O Dr. Nelson Letísio participa conosco toda quarta-feira, ele é cirurgião plástico, para a gente conversar com ele. Dr. Letísio, chegou aí, Dr. Letísio? Ou não chegou aqui? Você está conosco no Gente que Fala. Estamos recebendo hoje o urologista, Dr. Silwichi Fujisaki, também o cirurgião dentista Dr. Carlos Eduardo Frank e o terapeuta Ítalo Dias. O terapeuta Ítalo Dias é conselheiro em dependência química e alcoolismo na clínica Gran House. Dr. Letísio, estamos em contato agora, Dr. Letísio? Cadê o Dr. Nelson Letísio? Não está. Dr. Silwichi, o senhor é especialista em andrologia e geriatria. Pode parecer um absurdo, mas o senhor pode me esclarecer a diferença disso? Sim. É bem próximo a andrologia e geriatria. Sim, porque, vamos colocar assim, a andrologia é a especialidade que trata da parte genital, a genital masculina, né? Sim. E quando se fala em geriatria, seguindo, vamos dizer assim, no conceito do Novembro Azul, né? Sim. Né, se fala em próstata. Próstata, ela atinge a terceira idade, né? Acima de 50. Não é isso? 49 anos, né? Veja, então atinge o grupo com mais idade, né? Então, a geriatria também, ela estaria nessa mesma fase da idade, né? Então, as doenças são comuns, né? Sim. Próstata. Eu voltando aqui, né, o Dr. Carlos Eduardo, eu sei quando eu procuro ele. Sim. Aí o senhor disse que esses exames que o Novembro Azul sugere, né, dependendo do histórico familiar, a partir dos 40 anos ou a partir dos 50 anos. Mas aí um geriatra, tem uma idade específica para eu ir no geriatra, Dr. Silwichi? Sim. Veja, todas as doenças... Tudo isso eu já passei, né? Todas essas idades todas aí, eu já avancei nelas. Mas é bom que se esclareça, porque geriatra parece assim uma especialidade muito distante da gente na realidade brasileira. Sim, porque são as doenças que acometem mais na terceira idade, né? Na terceira idade, vamos tirar a próstata. Por exemplo, eu ainda não estou em idade de ir ao Dr. Silwichi, né, geriatra. Sim. Então, tirando vamos dizer assim, as doenças comuns... Carlos Eduardo gostou. Eu não estou em idade de procurar... Quer seja doenças cardíacas, hipertensão, a diabetes, né? Tudo acomete vamos dizer assim, na saúde geral. Mas tem as doenças mais específicas da terceira idade, né? Aí tem o Parkinson, Alzheimer. Então tem os cuidados preventivos também. Mas aí eu já estou dobrando o cabo da Boa Esperança, ou não? Não, está avançando na idade, né? Sim. Não dobrando. Diz que a expectativa é 150 anos, né? Então 60 é um adolescente para essa terceira idade. Né? Não, mas é muito bom que se esclareça, porque nós temos o conceito de que um geriatra a gente só procura quando está velho. Sim. É médico de velho. O senhor geriatra é médico de velho. Como eu sou um jovem, eu não vou no Dr. Silwichi. O pediatra também não, né? Acredito que não. Já passei da idade. Eu estou naquele intervalinho. Sim. Então, nessa terceira idade, o que é comum também nesse declínio, né? Existe a parte sexual, que a andrologia trata, né? Sim. Então, na parte genital, tem a disfunção erétil, que está dentro da urologia. Né? Certo. Inclusive, é uma condição também, vamos dizer assim, um efeito colateral do tratamento da próstata, né? Veja só, as técnicas antigas, as cirurgias da próstata, né? Quais eram as consequências? Né? Incontinência urinária e disfunção erétil. Né? As cirurgias de 30 a 40 anos, vamos dizer assim, para cá, a incidência da disfunção erétil e incontinência urinária diminuíram, porque melhorou as técnicas cirúrgicas. Estão ocorrendo menos lesões que trazem esses efeitos colaterais. Inclusive a cirurgia robótica. Né? O que é isso? O que é a cirurgia robótica? Na verdade, são braços mecânicos, né? Não, mas eu falo, não é o robô em si. Assim, qual é o objetivo? O procedimento, né? Que eu ouço falar, como é que é? Fez raspagem com prostatectomia radical tradicional, que é aberta. É uma cirurgia aberta. Né? O Ítalo também ficou curioso. Agora... Aí foi uma evolução da cirurgia. Teve as cirurgias endoscópicas, né? As videocirurgia, né? Sim, sim. E a robótica é uma outra evolução. Através da mesma incisão, onde se faz a cirurgia interna, através de endoscopia, entre os braços do robô.
Robô porque é um computador que está controlando, mas no caso o cirurgião, ele controla esse computador. Né? Então é uma cirurgia que tem uma precisão maior, muito mais delicado. Né? Então as lesões, vamos dizer assim, de outras estruturas são minimizadas. Então os efeitos assim colaterais são menos. Da incontinência urinária, disfunção erétil declina bastante também. Tem algumas perguntas que já estão sendo feitas aí por aqueles que nos acompanham, aqueles que estão ligados no Gente que Fala. Eu só faço questão de registrar, quem nos acompanha diariamente é o Wellington Oliveira. O Wellington Oliveira é um dos mais competentes profissionais da televisão brasileira e nos acompanha todos os dias. Ele que é o filho orgulho de Muzambinho. Um abraço, Wellington. Obrigado pelo carinho, pela amizade. Dr. Carlos Eduardo, Gabriela das Perdizes pergunta sobre o uso caseiro de bicarbonato ou outros produtos para clarear os dentes. Isso é verdadeiro? Não, a gente vê até um ou outro artista criando moda em termos de clarear os dentes. Cuidado, porque nós trabalhamos sempre na evidência científica. Isso é importante na área da saúde, ter evidência científica. Então, hoje, infelizmente, a gente tem muitos blogueiros, que são pessoas que criam modas. E a gente tem que tomar cuidado com essas modas que estão nas redes sociais. Então, pessoal, clarear os dentes, faça com produtos que estão regulamentados pela Anvisa, que tem todo... isso é uma coisa curiosa. Hoje, por exemplo, vamos pegar um exemplo. Por um produto de clareamento sair da fábrica e chegar na mão do cirurgião dentista, ele é todo rastreado. Sim. Por quê? Porque é um produto que ele vai sofrer com, por exemplo, o calor do transporte. E isso tem que ser rastreado. No passado nós temos problema até com produtos manipulados em farmácias de manipulação. Então, hoje todo o processo de fabricação até chegar à mão do cirurgião dentista é controlado. Agora imagina chegar lá, quanto que é de bicarbonato, quanto que é de urucum que vai usar para clarear o dente. É uma pitada. Quanto que a minha mão é uma pitada muito maior, né? Então, mas qual é a consequência? Eu sou lá do interior, bem distante, e aprendo lá que o bicarbonato é útil para isso que acabou de ser perguntado, para ajudar no clareamento e tal. Qual é a consequência? A preocupação maior é que, em geral, aquilo que é visto como clareador na forma mais tupiniquim de ser, perfeito. popular, é usar alguma coisa que abrasiona. Diferente do clareador, o clareador em si ele não é abrasivo. Ele é um produto que vai emulsificar, como se fosse um sabão, tirar sujeira. Né? Então, a gente aplica o produto, ele vai emulsificar, depois a escovação ele leva embora, e assim vai, a saliva leva embora. Mas, quando a gente usa um bicarbonato, o profissional que usa o jato de bicarbonato, ele tem um controle de qual é a pressão que é feita e tal. Agora, imagina os cremes dentais. Vamos pegar os cremes dentais, que nos últimos 20 anos mudaram os seus abrasivos para diminuir a abrasividade para aquele que escova até mais pesado, com a mão mais pesada que a gente estava conversando. Então agora, o cara pega o bicarbonato que vende lá na indústria alimentícia e põe lá no dente e esfrega o dente. E agora está ficando bom, está ficando branquinho, está gastando esmalte, vai chegar na dentina e é amarelo. Vai ficar pior. Vai retrair a gengiva, vai aparecer a raiz, é acastanhado, vai ficar pior. Então, não inventa moda. E assim, procurem profissionais. Nas redes sociais tem vários profissionais que dão dicas, que os programas como esse, que a gente está trazendo aquilo que a gente tem de dentro das clínicas e dentro das universidades, os estudos, para falar, isso é seguro. Agora, simplesmente fazer porque, olha, o fulano de tal que é famosinho, isso é um termo comum agora, né? O famosinho. Mas o famosinho, ele cria moda para ficar famosinho. Mas, doutor Carlos Eduardo, aproveitando, o senhor não precisa falar de marcas, nada, não há necessidade. Mas e esses cremes que são indicados para quem tem sensibilidade? Qual é a eficácia disso? Por que eu escovo os dentes com um creme dental, aí eu fico com a sensibilidade maior, e escovo com outro e não fica sensível?
Isso é interessante. Olha, nós temos cremes dentais com diferentes mecanismos de dessensibilização. Tem alguns que eles pegam aquela região de raiz exposta, que é sensível, uma trinca, e eles vão obliterar canalículos, que a gente chama dentinários, que estão lá dentro da estrutura. E aí pode cortar a sensibilidade, porque a movimentação de fluidos naqueles canalículos vai sensibilizar a terminação nervosa lá dentro do dente, lá próximo da polpa. E tem outro mecanismo que é como se desligasse o sistema sensível do dente, que aí é mais a base de nitrato de potássio, cloreto de potássio. Então tem mecanismos diferentes. Agora, o que o paciente, o vivente tem que fazer? Ele pode utilizar, vamos falar assim, ele não quer ir ao cirurgião dentista, seria a melhor opção. Vai ao cirurgião dentista, ele vai fazer diferentes aplicações para ver qual que vai ser mais efetivo para aquele vivente. Mas é o começo do programa, eu só vou lá se o dente estiver doendo. Agora, está em casa, então usa o creme dental de um determinado fabricante, que ele vai falar, olha, o meu tem o nitrato de potássio. Poxa, vai funcionar bem? Funcionou bem. Ótimo. Você amarra nele que ele está te resolvendo o caso. Não, esse aqui não funcionou, eu vou para outro, que esse aqui é um outro mecanismo. Então tem mecanismos diferentes, pacientes diferentes. Que não é o ideal, né? Não é o ideal. E normalmente o paciente, quando ele procura, né, um atendimento, não digo normalmente, né, mas muitos já experimentam todo tipo, né, por conta. Né? E quando não resolve, ele vai procurar. De repente, uma coisa mais concorrente dos senhores hoje, que é o Dr. Google. Exatamente. Aí eu não preciso nem ir no Dr. Carlos Eduardo. Experimenta de tudo, né? Tem, eu faço sempre isso. Tem gente que já chega lá com o diagnóstico pronto? Tem, opa. Tem vários, isso é. Mas eu acho que é interessante. Isso é delicioso, sabe, esse assunto, porque parece fora da realidade, mas não. Eu vejo aqui depoimentos de colegas de vocês que questionam o procedimento, né? Não, mas é interessante que há uns 15 anos atrás, eu tive um paciente que ele chegou e falou assim. Ainda. Não, já tinha. Outros buscadores, né? Mas ele chegou e falou assim... Tinha internet já. Eu fiz todo, né, a primeira consulta, tal, conversamos, tal. Quando ele saiu da cadeira, ele olhou para mim e falou assim, me fale sobre o seu currículo. Eu fiquei assim, meio acuado, falei, não, tranquilo, nós somos do meio universitário, falei, o currículo tá, tal, temos a plataforma do CNPq, tem o Lattes lá e tal. Aí ele virou, não, para mim isso é importante. Hoje é rotina isso. Quando o cara vai procurar a gente, o paciente, muitas vezes ele já sabe sua história. Ele fala, não, poxa, você vai a fundo nesse assunto. Mas vocês indicam, procurem um profissional, né? Sim, mas a preocupação é assim, antes a gente tinha muito assim, olha, vamos procurar aquele que é o especialista ou o universitário e tal. Hoje é aquele que aparece mais, né? Ou aquele que tratou tal famoso. Isso é uma coisa que a gente se preocupa muito, mas sem sombra de dúvidas é interessante olhar assim na internet o que tem de informação. Tem sites de grandes fabricantes nacionais de produtos odontológicos que dão uma vasta informação sobre odontologia, não só as entidades de classe, né? Mas isso é importante servir como uma referência, mas não elimina o profissional, especialmente na área de saúde. Assim, não tem jeito, vamos falar do pneu do carro. Não adianta a gente ler e não ir lá no borracheiro e falar assim, mas o que você, que é o profissional da área, ele fala assim, olha, boa parte do que está escrito lá é exagero, ou é isso. E os profissionais... Se não tirar o preguinho, não tem jeito. Dr. Silvich, Mauro de Santo André pergunta se é possível prevenir incontinência urinária. Sem dúvida, porque a incontinência urinária é um sintoma, né? Seria uma perda involuntária da urina, né? Então, existem várias causas, né? Então, como é que funciona a incontinência? Existe a bexiga, a urina que está armazenada, mas tem uma válvulazinha embaixo. Então, existem várias causas. Uma delas, que é mais comum, são inflamações, infecções, uma cistite, por exemplo. Então, no caso, seria tratar ou prevenir uma infecção, né? E tem diferentes condições. Por exemplo, entre infecções, tem as doenças venéreas também, infecciosas, uretrais, uretrite também.
Então, a prevenção, se for infecção, no ato sexual seria utilizar o condom, né, preservativo, principalmente nessas épocas de festas que vem aí. Isso para os jovens, né, geralmente o adolescente. Mas de toda forma, existe prevenção, sim. Por exemplo, existe a neuropatia diabética também, que leva a uma incontinência. Então, teria cuidado. Qual é a relação do diabetes com o problema de... Eu nem sei explicar direito, mas o diabético, o que tem o diabético que procura o Dr. Silvio? Por exemplo, o diabético, ele traz alterações dos tecidos, né? Sim. Entre os tecidos tem os nervos também, que é muito importante, né? Então, nessa parte urinária, os nervos controlam esse esfíncter, que pode levar a uma incontinência urinária. Né? E todo o sistema, né? Inclusive na parte visual também, né? A diabetes pode ser uma neuropatia, uma nefropatia dos rins também, né? Uma insuficiência renal. E o que é comum, né? Nessa parte genital, a disfunção erétil também tem a neuropatia diabética. Aí é preocupante. Aí é preocupante para a terceira idade, principalmente, né? Ô Ítalo, a Júlia que nos acompanha através da Rádio Universal de Santos, né? Pergunta a você, Ítalo, se a dependência química teria algum fator hereditário, fator genético. Quer saber a Júlia? Bom, há vários fatores que compõem a doença da dependência química. Ainda não tem pesquisas comprovando realmente qual é o maior deles, ou qual a porcentagem, qual é o que mais influencia, né, a um indivíduo se tornar um dependente de álcool ou drogas. É uma doença biopsicossocial que atinge a todas as áreas da vida do indivíduo. Mas não tem ainda embasamento, pesquisas, né, que falem ou que comprovem que é tanto genético, que é tanto hereditário, que é tanto social, que é tanto físico, né? O que mostra que realmente ela abrange e ataca aí a todas as áreas da vida do indivíduo. O Rubens da Aclimação ainda pergunta a você, Ítalo, por que é tão difícil coibir venda de bebidas alcoólicas, nitidamente voltadas ao público adolescente? Propaganda e marketing, né? Muitas das empresas fazem trabalhos específicos para atingir a essa classe. Por quê? Porque o álcool, ele tem em si um tempo muito maior de duração para se tornar dependência. O uso e o abuso da substância do álcool é muito maior do que, por exemplo, o crack, né, que rapidamente devasta a vida do ser humano. Então, empresas de grande porte fazem pesquisas, e isso realmente é fato, exatamente para atingir aos adolescentes. Eu vou fazer uma pergunta que pode parecer absurda, mas quando se pode diagnosticar que há uma dependência no alcoolismo? Ok, é muito interessante a pergunta. E eu bebo socialmente, né? Hoje sim, em dia se fala eu bebo socialmente. Sim, na maioria das vezes as crises aparecem através de perdas e danos. Não é? O indivíduo que bebe socialmente é diferente daquele que tem o uso e abuso da substância. Então, a partir do momento em que o indivíduo começa a perder o controle sobre a sua vida, começa a se tornar impotente e mediante a ter uma ingovernabilidade na vida, em todas as áreas, já é constatado que está instalada dependência. Então, um indivíduo que bebe no final de semana, porém, ele na segunda-feira cedo, ele está lá no trabalho, ele bate o cartão, trabalha a semana inteira e chega no final de semana, ele bebe uma cervejinha, sem problema nenhum. Um indivíduo que bebe de segunda a sexta, né, e que no final de semana enche a lata, que nem diz o outro, né, enche a lata, aí ele bate o carro, ele vai para a delegacia, ele atropela uma pessoa, na segunda-feira ele não vai trabalhar, né, e traz riscos e danos perante a ele e a outras pessoas, mediante a sociedade, já é comprovado que ele tem uma dependência. Uma pergunta, um dependente, por exemplo, ele fica um dia sem ingerir álcool? Não. 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 Mais uma prova que já está instalada a dependência. Uma pessoa que tem um uso nocivo, já crônico, abusivo, e já se tornou um dependente. Então, se ele ficar um dia da semana sem ingerir álcool, ele não é dependente? Não, estou brincando. Não, mas é bom que se esclareça. Você apontou para ele, aquela hora que eu estava falando, você já isenta, ele já está dando um jeitinho de sair. Ele já está dando um jeitinho de escapar, o doutor já está dando um jeitinho de escapar. Mas é o doutor Silwich. Mas tem o Jaime faz uma pergunta todos os dias aqui, doutor Carlos Eduardo, se o uso de flúor
se o acréscimo de flúor na água, né, evita cáries, qual é? Então, o flúor foi um grande diferencial na saúde pública brasileira, porque nós conseguimos reduzir assim de forma massiva o índice de cárie com o flúor na água de abastecimento. Obviamente que o uso exagerado do flúor pode levar a problemas dentários, sim, não só sistêmicos, mas dentários, mas o flúor ainda é uma das formas mais baratas e simples de chegar na grande massa. Então, o flúor ainda é, em termos de saúde pública, uma necessidade. Nós estamos no finalzinho do Gente que Fala, Dr. Carlos Eduardo Franck. Tem alguma forma, um site que se possa localizá-lo rapidamente? O mais fácil é pelo e-mail, france@usp.br. Esse France tem 2 Cs. Com 2 Cs. Isso. E a gente fica... por favor, que eu interrompo. france@usp.br. Ítalo, tem uma forma de localizá-lo rapidamente? Sim, através também do e-mail, né? Na Clínica Granhaus. www.clinicagranhaus@hotmail.com. Dr. Shuichi Fujisaki, como eu o localizo rapidamente, Dr. Shuichi? Pode ser pelo saudeh.com.br. Saúde H. H de homem, é isso? Só que é minúsculo, né? Esse Hzinho aí. Não, pô, um homem maiúsculo aí. Obrigado ao Dr. Shuichi Fujisaki, ao Dr. Carlos Eduardo Franck, ao Ítalo Davidson Dias, que participaram desta edição de Gente que Fala. Estaremos de volta amanhã, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá.